E aí, galera, vamos começar a nossa quinta aula. Hoje a gente vai finalmente começar a falar de JavaScript. Pode até passar o primeiro slide. Depois do slide. E aí, agora a gente está finalmente podendo falar que a gente vai programar alguma coisa, né? Até agora que a gente tinha falado, a gente falou de HTML, que é uma linguagem de marcação, CSS é uma folha de estilo, então nada disso tinha lógica nem nada, e agora a gente está falando de programação, quer dizer, basicamente, a gente pode criar variáveis e que a gente vai ter algumas lógicas de desvio, alguns desvios lógicos. Basicamente isso, só que o que isso permite a gente é ir muito além. Além disso, o JavaScript ele tem algumas ferramentas que é como poder... Pode passar nesse mesmo slide mais uma vez. Que é poder modificar o HTML e o CSS. Então é isso que vai começar a deixar a página ainda mais dinâmica agora. Agora é dinâmica de verdade, a gente vai conseguir interagir com o que o usuário está fazendo. E também o JavaScript é uma linguagem que a gente consegue rodar no nosso navegador. Então meio que todo mundo já tem um console aí de JavaScript no Google, no Explorer, enfim. Vou passar. E aí, enfim, vamos passando pelos todos os conceitos básicos assim do JavaScript, né? Conceitos básicos até de programação. Então, começando com o primeiro conceito de variável. Se bem que é uma variável que está em aspas, porque ela é algo que vai guardar, que vai armazenar dados, mas esses dados eles podem ser armazenados tanto em variáveis quanto em constantes. Vai passando aí, Zé. Pode ir passando. Tanto em variáveis quanto em constantes. E para isso a gente vai estar usando as palavras-chave let e const. Let para variável, const para constante. E desce aí. E aí a gente usa ela dessa maneira. Então a gente pode definir com let mensagem, a gente define que mensagem vai ser uma variável. E a gente atribui um valor a ela, assim que a gente chama. Então mensagem igual a algum valor, que nesse caso é a frase, essa é uma variável. E como por ser uma variável a gente pode alterar ela. Então a gente pode atribuir um novo valor a ela. Como na frase de baixo, pode alterar o valor dela. Além disso, a gente pode criar uma constante, então define uma constante, atribui valor a ela, só que a gente não pode alterar o valor dela, porque, enfim, ela é uma constante. Pode descer. Então, se a gente alterar, ele vai retornar um erro para a gente. E, beleza, a gente pode guardar dados nela, mas que dados, né? O que seriam esses dados que a gente pode guardar nela, né? Bom, a gente vai ter alguns tipos de dados, como número. Então, para alguém que já tem uma prática com programação, pode reparar que talvez em outras linguagens a gente tivesse inteiros e double e números que são fracionais. No caso do JavaScript, ele trata tudo como número mesmo. A gente pode guardar texto. Então, novamente, aquela diferença. O que em C, por exemplo, seria um char e um string, ou seja, um caractere e uma sequência de caracteres. O JavaScript trata tudo como string, não tem char. Pode ser booleanos, ou valores de verdadeiro ou falso. A gente vai ter o valor de undefined e o valor nulo, que são coisas diferentes. São coisas diferentes, mas são tratados como iguais. Undefined é quando eu declaro uma variável, mas ainda não dei um valor para ela. Null é quando eu declaro uma variável e coloquei um valor vazio nela. Pode parecer uma coisa, mas quando você vai usando, você vai percebendo a diferença. E também listas e objetos, que são outros tipos de dados, que são mais que como concatenações de dados, uma maneira de colocar vários dados num lugar só, que a gente vai ver mais para frente. Então aqui, com esses dados, né, a gente pode fazer operações, tanto algébricas quanto lógicas, como a gente vai ver depois. Então, operações algébricas a gente espera, mais, menos, multiplicação, divisão, o sinal de porcentagem que significa o resto da divisão. Então, o resto da divisão entre 17 e 10, no caso 7, e os dois asteriscos, que significa potência. E a gente pode juntar isso com as variáveis. Então, a gente pode ir usando elas no meio das operações para ir armazenando esses dados nela. Pode ir passando. E a gente pode usar operações lógicas também. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o sinal de maior, maior igual, menor, menor igual, igualdade, diferença, e aqui a gente tem algo mais específico para o JavaScript, que o JavaScript tem, que eu não sei como eles chamam isso, mas é como se fosse uma igualdade verdadeira. Que ele não só compara o valor, mas como ele também compara o tipo. Então, por exemplo, muitas vezes o valor 0 e 1,
ele é tido como verdadeiro ou falso. Em várias linguagens ele é entendido assim. Até no JavaScript ele é entendido assim. Tanto que se a gente fizer, aqui não tem o exemplo, mas se a gente fizer 1 igual a true, ele vai aceitar, vai falar que isso é verdadeiro. Só que quando a gente faz 1 igual a true, a gente está perguntando se eles valem a mesma coisa e se eles são do mesmo tipo. Nesse caso, eles valem a mesma coisa, mas não são do mesmo tipo. Um é um booleano e o outro é um número. Então, ele retorna falso. E embaixo a gente vê que é exatamente igual, então igual, ele retorna. Beleza, eles são valores iguais e são do mesmo tipo. Agora pode parecer meio bobo a gente comparar isso, só que quando você está usando variáveis que estão vindo de APIs, que estão vindo da internet, que a gente não sabe o que elas estão vindo, isso é uma ferramenta muito útil. Enfim, aqui tem uma tabela de operações lógicas, não vou passar por isso, mas vocês já tenham visto, mas fica aí, para quem não conhece. E aí a gente vai juntando todas as coisas, né? Então a gente pode atribuir constantes, guardar valores de operações lógicas ou algébricas dentro delas. A gente usa aqui esse comando console log, eu não comentei antes, mas ele serve para printar o que a gente tem dentro dessa variável. Então ele vai mostrar para a gente qual o valor. Enfim, não vou me prender muito nesses exemplos, pode passar. Desvios condicionais, que é o if e else. Então ele vai basicamente fazer um fluxo no seu código. Então aqui a gente tem um jogo para saber, por exemplo, se dentro de um jogo você vai jogar um dado, se tirou 5 ou 6, você ganha, se não, você perde. Pode descer aí para a gente ver o jogo. A gente vai estar usando duas coisas extras que a gente não falou ainda. O conceito de aleatório, que essa função vai dar para a gente um número aleatório de 0 a 1. E o conceito de piso e teto. Piso é basicamente arredondar um número para baixo, teto é arredondar ele para cima. Aqui a gente está fazendo, beleza, a gente vai pegar um número aleatório entre 0 e 1. A gente vai fazer o teto desse número vezes 6. Por que vezes 6? Porque assim a gente vai ter um número aleatório entre 0 e 6, né? Menor ou igual a 6. Não, o teto então vai ser entre 1 e 6, porque o número nunca vai ser igualzinho a 0. Enfim, ou pode ser igual a 0, acho que pode ser, né? Acho que esse exemplo aqui quebrou já. Enfim, mas você teria que dar uma grande sorte para cair no 0 mesmo. Mas, continuando, a gente vai ter pode passar, que vai ter o jogo. E aí a gente pode usar as construções do if e do else. Que a gente usa o if para falar uma condição, dá essa condição para ele, abre chaves e dentro aqui a gente vai ter o código que vai ser executado caso essa condição seja verdadeira. Então, se o valor de dado for maior ou igual a 5, você vai ter o resultado como ganhou. Se não, o else vai vir logo depois de não de todo, né? Mas sempre que você tem uma condição sim, uma condição se não, você vai poder colocar o else para ser, caso contrário, caso essa condição não seja verdadeira, você entra nesse fluxo aqui, onde o resultado vai ser perdeu. E, enfim, esse seria o jogo. Pode passar. Então aqui a gente vê claramente o que aconteceu, pode passar para a gente ver. Então, primeiro a gente pega o número aleatório, depois a gente pega o valor dele no dado, ou seja, faz o teto dele vezes 6. Depois a gente confere, né, se o valor de dado é maior ou igual a 5. Caso seja verdadeiro, ele vai para um fluxo, né? Essa resposta vão ter duas respostas. A primeira vai para o fluxo de ganhou, a segunda vai para o fluxo de perdeu, e no fim eles continuam a execução de exibir o resultado que está logo depois deles, né? Enfim, pode ir. Agora a gente pode juntar tudo isso aqui e vamos ver. Aqui a gente está usando outras duas coisas que vai ser alert e prompt. Deixa eu usar aí, ver um pouco mais na prática isso. Como eu falei, todo mundo tem deixa eu abrir aqui. Todo mundo vai ter um console JavaScript no navegador, então basta a gente inspecionar ou apertar F12 e abrir aqui em console. Aqui é uma página que você pode rodar JavaScript à vontade. Então vamos copiar esse código aqui, vamos jogar aqui dentro para ver como é que vai ser. E... comando errado. Pronto. Então, aqui, o que ele está rodando, né? Deixa eu ter um zoom aqui. O que ele está rodando? Primeiro, ele está fazendo um prompt de você quer aprender. Isso é basicamente, o prompt é basicamente uma pergunta. É como se fosse o input para quem usa Python.
mas ele é uma pergunta usada dentro do navegador. Ou seja, ele vai aparecer uma janela para a gente com essa pergunta. E a resposta que a gente dá vai ser o valor de retorno dele. Então, a resposta vai ser guardada dentro de quero aprender, dentro dessa constante. Aí a gente faz uma condição. Se quer aprender for sim, a gente guarda dentro desse tempo livre o valor de um novo prompt de qual o tempo livre. Né? Então aqui a gente vai ter uma condição de que só vai abrir uma nova aba de pergunta se a gente tiver um tipo de uma resposta, uma condição aqui. Né? E aqui a gente faz outra condição se esse tempo livre que a pessoa der aqui, se o valor for maior que 10, você vai fazer um alert. Um alert é basicamente aparecer uma nova janela, só que dessa vez você não pode inserir valor, vai ser só uma janela com uma mensagem. E assim, aí depois vem as condições de else, com tempo livre aqui, com outros alerts, enfim. O fluxo normal esperado, não vou me manter muito nisso aqui, porque eu imagino que vocês já estão acostumados. Então, quando a gente rodou, ele faz o prompt pra gente, se quer aprender sim ou não, vou dar sim. Ele faz um novo prompt, então ele entrou aqui dentro desse fluxo aqui, como eu falei, de qual o tempo livre, vamos colocar 11, que é um número maior que 10, e aí ele entra aqui dentro desse if de novo, e faz o alert, como eu falei, ele só vai te dar a mensagem, ele não te dá um campo para preencher. Então, ok, terminou, foi pro próximo, ele não lê essa parte do código, ele não executa essa parte do código. Enfim, vamos continuar a aula agora. E beleza, isso aqui é mais um conceito básico de toda linguagem de programação, tem mais algumas coisas, mas a gente vai se manter nisso aqui porque é o necessário para a aula de hoje. Porque agora a gente vai falar do DOM, né? A gente vai voltar um pouco no HTML, só para fazer uma lembrança dele, para lembrar dessa estrutura aqui, que eu espero que vocês estejam com ela na cabeça já, que é o HTML ele forma uma árvore, né? Então aqui é um exemplo bem básico de que você vai ter um head, vai ter um body e vai ter essa árvore junto. Enfim, agora a gente vai estar usando o JavaScript para mexer nesse DOM, para conseguir mudar as coisas nele e realmente deixar as coisas dinâmicas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é como a gente vai pegar as coisas dentro do HTML. Beleza, eu falei agora eu sei que o JavaScript vai conseguir mexer com o HTML, mas como eu vou conseguir selecionar as coisas ali dentro? Usando exatamente esse Document Query Selector. Ele vai basicamente pegar alguma coisa da DOM baseado num seletor, que é aquele conceito que a gente já falou no CSS. Ou seja, eu posso selecionar alguma coisa pela tag dela, pela classe dela ou pelo ID dela. Ele vai pegar a primeira ocorrência desse seletor. Então, por exemplo, se eu der uma tag, ele não vai pegar todas as tags. Se eu der uma tag A, ele não vai pegar todas as tags A. Ele vai pegar só a primeira ocorrência. Isso é uma característica do Query Selector. E, enfim, né, como eu falei, ID, classe, tag e assim por diante. Pode falar. Você pode repetir o que é addon? Addon? Ah, desculpa. Addon é basicamente está falando do HTML, sabe? Da página, da estrutura de HTML que a gente tem em si. Certo? Então, isso é o conceito que você está trabalhando em cima de uma página, né? Então, para pegar algo dentro da DOM, dentro do documento, né? Por isso que a gente usa esse Document Query Selector e passa para ele o valor do seletor que a gente quer. Então, aqui a gente tem esse exemplo de novo. Lá em cima a gente viu ele. Enfim, o nosso HTML normal. E aqui a gente pode fazer um Query Selector para o ID Head. Então, dentro desse main head, o que vai ser armazenado aqui vai ser o que tiver com o ID Head aqui, que no caso é essa linha. Então, essa tag aqui, ela é guardada dentro dessa constante. E depois a gente pode fazer outra seleção, por exemplo, com uma tag A aqui. E ele vai pegar a primeira ocorrência, então a primeira ocorrência da tag A vai ser essa daqui, ele vai guardar isso daqui dentro dessa constante, assim por diante. Então aqui ele pega por uma classe header, então ele procura aqui. Aqui já é algo bom de perceber, então a gente tem opa, não fechou aqui, por isso que está dando ruim. A gente tem duas tags com a classe header, então a gente tem o H1 aqui com a classe header e o H2 com a classe header. Então, o Query Selector aqui, ele acabaria pegando só a primeira ocorrência. Então, eu pegaria essa daqui seria ignorada. Então, a gente conseguiria guardar essa tag dentro do Query Selector. Beleza, eu consigo guardar as coisas dentro de como a gente pode guardar elementos HTML dentro de uma constante, dentro de uma variável,
Mas, né, com o que a gente faz isso, né? Aqui, vamos explicar, né? Tem também o Query Selector All. Como eu falei, a Query Selector só pega uma ocorrência. O Query Selector já ele vai pegar uma lista de todas as ocorrências possíveis. Então, quando tem uma página grande e você quer pegar uma sequência de atributos, de elementos, isso aqui que vai te ajudar. Normalmente, a gente trabalha no Query Selector com IDs, porque o ID é aquele conceito de que vai classificar só aquilo na sua página, então só uma coisa vai ter aquele ID. Então, muitas vezes que você vê só o Query Selector, ele vai estar dentro do ID, porque eu só quero pegar uma coisa. E normalmente, quando a gente usa o Query Selector All, a gente está passando normalmente classes para ele, porque a classe, como eu falei, é um tipo de elemento, então normalmente a gente vai ter mais de um elemento usando aquela classe, já que ele vai conseguir pegar todos. Então, se você quiser modificar todos de uma vez só, você vai estar usando esse. E ele também, e como por ser uma lista, você pode aplicar coisas de lista para ele, que a gente vai ver um pouco mais para frente o que são essas funções, mas só para guardar que a gente vai poder mexer no HTML como se fosse uma lista mesmo. Seguindo, aqui a gente tem de novo, né? Então, se eu quisesse pegar os dois headers, eu teria que fazer um Query Selector All Headers, e aí eu teria os dois, e aí eu poderia depois separar o primeiro e o segundo. Então, aqui eu faço um headers para cada um, dar um console log nele, então eu vou dar um console log nesses dois. O console log novamente é o print do JavaScript. Ok, né? O que eu estava falando é que, ok, guardamos agora o HTML dentro das variáveis, mas com que a gente faz isso, né? Como que a gente pode mexer nisso? Uma dessas maneiras é usando o innerHTML. O innerHTML ele vai pegar qual é o conteúdo dessa tag que a gente tiver. Então, uma vez que a gente guardou uma tag com com Query Selector, a gente pode usar dentro dela o innerHTML, que ela vai devolver esse conteúdo para a gente, assim a gente vai poder também passar para ele qual vai ser o innerHTML. Então, a gente vai poder tanto ver o que tem dentro, quanto mudar o que tem lá dentro, como se fosse uma variável normal da nossa página. Então, só usando um exemplo aqui, primeiro eu faço um seletor da tag A, então eu pego a primeira ocorrência da tag A, vou pegar essa tag aqui em cima, e aí depois eu posso pegar o conteúdo dela através do innerHTML, e aí eu vou pegar só o texto mais mylink, né? E, enfim, vamos ver um pouco na prática agora como a gente pode fazer isso, né? Então, beleza, vamos criar aqui um contador, algo bem simples. O que tem? Faz. Não vou criar isso aqui não. Não sei o que estava aqui, mas enfim. Vamos fazer um contador, algo bem simples. Então vamos criar uma div para ser tudo. Aqui dentro vamos colocar um texto. Aqui vai ser o nosso contador, então ele vai começar como 0. E vamos colocar dois botões. Um que vai ser o mais, o outro vai ser o menos. Mais e menos. Enfim, a nossa intenção agora vai ser fazer com que toda vez que a gente clique em mais, o nosso contador suba, toda vez que a gente clique em menos, o nosso contador diminua. Como que a gente pode fazer isso? Alguém tem alguma ideia? Pegar o 0, colocar uma variável e ficar incrementando ela e colocando no... Exatamente. Eu não dei todas as chaves para vocês, verdade para isso. O botão ele tem uma propriedade chamada onClick, que eu posso passar para ele algo que ele vai fazer toda vez que ele for clicado, né? Então, no caso, eu posso passar para ele uma função JavaScript. Funções são trechos de código que a gente pode armazenar e pode executar eles sempre que a gente chamar essa função. Então, a gente pode executar ele várias vezes que quiser. Então, suponha que, por exemplo, aqui eu tenho uma função que a gente determina como function. CSS? Ah, não, bem lembrado. Estava viajando aqui já. Você até fechou o CSS porque a gente não vai estar mexendo nele agora. Então, uma função que a gente pode dar um nome para ela. Então, vamos chamar de alertar. E aí, a função normalmente vem com abre e fecha chaves. Aqui dentro a gente pode passar argumentos, mas a gente não vai estar usando esse conceito agora.
Abre chaves e aqui dentro a gente vai colocar a parte do código que a gente vai querer que seja executado toda vez que a gente chamar essa função. Então eu vou dar um alert aqui com funciona só para mostrar para vocês. Então agora para que essa função seja chamada toda vez que eu clicar esse botão, basta eu colocar o nome dessa função aqui dentro do onClick. Então eu coloco alerta, assim, e toda vez que eu clicar no botão agora, essa função vai ser chamada. É com L que você dá. Ah, alertar, beleza. Bem lembrado. Então, funciona, toda vez que eu clicar, ele vai rodar essa função de novo. Então, beleza. Agora sim, como que a gente faz para esse computador funcionar? Agora que você já tem todas as chaves. Como você tinha falado mesmo? A gente pega se tiver lá no E, Uhum. toda vez que você apertar o botão mais ou menos, você incrementa ou subtrai Dessa variável que a gente vai criar, né? Beleza, então a gente pode criar um valor aqui para o contador, que nem você falou, né? E nele a gente vai colocar, vai pegar esse P. Como é que a gente pega ele? Isso aí. Vai usar só o carry select, porque a gente está querendo pegar só um. E aqui a gente passa o que a gente quer pegar. Então, no caso, a gente quer pegar a tag P, né? Então, a gente poderia colocar um ID aqui, que seria até melhor. Então, vamos colocar um ID aqui para ser melhor, na verdade. Vou chamar isso aqui de contador. Então, agora a gente está fazendo isso de uma maneira mais apropriada, né? Porque pode ter vários parágrafos. Imagina que a gente coloca um parágrafo antes disso aqui, já quebraria, né? Porque a gente pega a primeira ocorrência. Então, dessa maneira, a gente sabe o que a gente está pegando. Porque o ID a gente sabe que vai ter só um contador na página. Beleza, peguei aqui. E agora... Quando a gente quer pegar o ID, a gente coloca aquele hashtag. Isso. Como a gente já tinha comentado isso numa aula anterior. Mas só lembrando, a hashtag, ela fala que eu vou pegar um ID. O ponto fala que eu vou pegar uma classe. E quando eu tiro isso, eu estou falando que eu estou pegando uma tag. Então, são esses 3 tipos. Então, como no caso a gente quer ID, a gente coloca a hashtag. E agora, como é que é mesmo para seguir? Os winner, HTML na variável. Boa. Eu acho que porque se você pegar o winner, o que vai acontecer? Você vai estar guardando aqui dentro o valor que está dentro dessa variável, ou seja, 0. Se eu mudar isso aqui, agora se eu mudar esse contador, eu não vou estar mudando a tag, eu vou estar mudando o valor que está dentro da variável, entende? A gente não criou um vínculo entre os dois. A gente tem que saber qual botão ele apertou, né? A gente tem que saber qual botão ele apertou. Como que a gente pode fazer isso? Tá vendo? Se eu colocar aqui, o que eu estou fazendo é que eu estou colocando Quando eu coloco o HTML, na verdade, ele não pega uma cópia do HTML em si e coloca ali dentro. Ele não pega uma referência para isso daqui e coloca ali dentro. Ele vai copiar esse valor e vai colocar lá dentro, sabe? Ele não sabe de onde veio, ele não se importa com isso. É tipo quando você copia para lá, ele entende como um número. Sim, como um número só. Mas se eu quisesse entender como fosse uma string, tipo, uma string de 0, como se tivesse um número lá, Sim. só que eu quero... Na verdade, ele entende até como string quando você pega. Ele entende, toda vez que sai do HTML, ele entende como string, então vai vir como string. Só que o JavaScript ele tem uma facilidade com isso que, enfim, ele meio que vai converter esses tipos muito facilmente para você, dependendo da operação que você está fazendo, sabe? Ele consegue meio que entender isso. Então, o core select é o que levou a referência e o inner é só a string. Isso, é só a string que está lá dentro. Isso aí. Então a gente cria uma referência, só que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar esse HTML para colocar um valor lá dentro. Entendeu? Então é isso que a gente vai estar querendo fazer agora. A gente vai querer pegar esse contador, que é a referência para a nossa tag, e vai colocar dentro do HTML dela um valor. Então a gente coloca um aqui, por exemplo. Tá vendo? A gente consegue mudar através do código, colocando o valor aqui dentro. Enfim. Show de bola. Agora, como que vai ser?
buscar uma pessoa, né? E como que eu posso fazer isso? É bom você dar vez, né? Pode ser, mas... Tá bom, não, vamos ver do jeito de vocês, vamos lá. Vamos ver. Chamado. Então, vou colocar aqui somar, por exemplo, e ter somar. Tá, você tinha pensado primeiro em fazer duas funções, então? Eu acho que seria a maneira mais fácil, né? Faz mais sentido mesmo. Faz mais sentido, né? Beleza. Então, vamos fazer assim, né? Ele chama a função somar, soma, e no outro, vamos chamar a função subtrai, né? Subtrai, beleza? Então, aqui dentro eu posso definir essas funções com function, soma. Aqui dentro eu posso colocar o texto de código que vai fazer a soma. E aqui function subtrai. E aqui colocar o trecho de código que vai fazer a subtração. Então, e aí, como é que a gente faz? Aí no contador, na soma você soma mais um contador e na subtração. Ok, mas eu posso só fazer isso e vai somar mais um? Não, a ideia é você tem que colocar isso no Isso. Então, eu vou pegar o conteúdo dele no HTML e vou somar mais um, mais, né? Então, vamos ver se funciona. Funciona. Toda vez que eu clico, ele pega o conteúdo que está dentro desse HTML. Esse mais é uma maneira resumida de fazer isso aqui, né? De eu pegar esse mesmo conteúdo né, HTML e fazer mais um. Então, o que eu estou fazendo é que eu estou guardando um valor mais um dentro dele. Então, a gente resume isso com o mais, né? Assim como em C++ a gente pode fazer isso. Beleza, agora para o menos ficou fácil. Só fazer a mesma coisa, só que com menos, né? Menos. Tipo, eu entender. Então, tipo, quando o select, quer select, ele só referencia, e se eu quiser pegar o valor, eu uso o winner. Então. Sim, o winner ele vai retornar esse valor. E o winner também, o winner ele é aquela diferença entre o que é um método, né, de uma classe e o que é uma propriedade dela. Então, o winner é uma propriedade. Então, quando eu mudo ela, eu estou mudando a propriedade desse elemento, sabe? Essa aqui já vai um pouco mais dentro do conceito de classe, de objetos, enfim. Mas o winner é uma propriedade. Então, quando eu mudo ela, eu estou mudando a propriedade dentro do próprio objeto. O carry selector, ele é uma função, ele é um método do documento, entendeu? Que vai te devolver a referência daquilo. Então, por isso que a gente pode mudar o winner HTML, por isso que também não é uma chamada, sabe? Tipo, não é uma função que te devolve o HTML. Ele é só essa propriedade em si. Enfim, mas isso já foi bem além do que eu pensava em falar e tal. E é isso, né? Como a gente pode ver, ok, a gente consegue mudar o conteúdo do HTML de uma maneira bem simples aqui, com mais e menos. Só que isso aqui, agora você pode ir pra frente, né? Tipo, se é o limite, dá pra fazer muita coisa só com isso aqui, podendo mudar o HTML de acordo com os inputs do usuário, né? Mas dá pra gente fazer mais coisa agora. Então, agora a gente está falando de classe. Além disso, a gente também pode usar o JavaScript para adicionar e remover classes do nosso objeto. Para que eu vou querer fazer isso, né? De maneira bem simples, CSS. Se CSS é uma maneira de eu estilizar uma página de acordo com as classes desses objetos, se eu posso mudar a classe, eu posso colocar diferentes estilos para cada classe. E de acordo com a classe de acordo com o estilo que eu quiser, eu coloco a classe no meu elemento. Então, se uma hora eu quiser meu elemento vermelho, eu coloco a classe vermelho nele. Se eu quiser ele verde, eu posso usar uma lógica JavaScript para colocar ele verde. Então, aqui, para isso a gente usa o ClassList Add e o ClassList Remove. E o toggle ele vai trocar para um valor com uma condição, né? Então você passa para ele o valor que eu quero colocar e a condição que ele tem que satisfazer. A gente vai ver um pouco disso mais na prática. Vamos voltar aqui. E, enfim, o que eu vou querer fazer... Posso falar? Antes que você passe, só para ver se eu entendi. Qual que é o tipo de retorno do carry select? Se você der um type off aí? Vamos ver. Vai ser um objeto, mas... Vai ser um objeto, eu imagino.
Mas vamos ver que objeto que vai ser, né? Acho que é isso que você quer ver. Então, document. Vou colocar alguma coisa aqui dentro, um button, por exemplo. Deve ter, né? Então, tá vendo? Ele retornou tá vendo quando a gente passa? Ele não é uma string. Ele tá ligado diretamente aqui dentro, tá vendo? Então, ele retornou o elemento. Então, se a gente der um type, né? Tá vendo? É um objeto. Então, a gente pode meio que fazer esse selector e pegar as propriedades dele. Tá vendo? Quando a gente dá ponto, ele já dá o autocomplete aqui. E de todas as propriedades que a gente tem, né? Propriedades ou métodos que tem, né? Então, dá pra ver que dá pra fazer bastante coisa, né? Dá pra ver, tipo, por exemplo, tá vendo? Class list para saber a lista de classe deles, o nome da classe, quais são os filhos. Tá vendo? Quando a gente vai passando, a gente vai até vendo, né? Então, tipo, ó, não tem nenhuma lista, não tem nenhuma classe. Então, vamos até fazer esse exemplo, que até que vai ser da hora ver. Vou colocar class qualquer coisa aqui dentro. A gente faz class list. Estou pegando o negócio certo aqui. Eu acho que ele pegou, em vez de pegar esse daqui, acho que ele pegou esse daqui, né? É class list, é porque eu acho que todo mundo mudou agora. Tenta dar documento cursor. Sim. Class list. Também não, mas o que eu tô falando é que tá com umas... Ele tá, tipo assim, isso aqui é uma página do... ele não tá pegando essa página, ele tá pegando essa página inteira. Ele deve estar pegando um desses botões aqui, né? Como a gente falou, ele só pega o primeiro, então deve ter pegado um desses daqui primeiro. Não sei por que antes tinha pegado isso, pra falar a verdade, né? Mas... Enfim. O tipo objeto cheio de propriedades e métodos era isso que a gente queria ver, né? Vamos embora. Mas agora voltando para as classes, né? Vamos colocar estilo nessas coisas. Algo bem simples. Eu vou querer mudar a cor aqui para deixar verde. Deixa eu colocar aqui. Verde caso a soma seja positiva e vermelho caso a soma esteja negativa. E preto se estiver nulo, né? Então, vou criar aqui um seletor para verde, um seletor para vermelho, né? Então uma classe, tá? Então, naquilo que eu colocar a classe vermelho, o texto vai ficar vermelho. No que eu colocar a classe verde, vai ficar verde. Então, agora o que a gente vai fazer é usar o class name para tirar e colocar ela dentro dessa tag, dentro desse elemento, para assim a gente poder mudar o estilo dele dinamicamente. Então, vamos primeiro mostrar aqui eu lembro, sempre se eu coloco só aqui, né? Já tem um contador aqui selecionado, né? Então, posso colocar o contador. Então, class list.add e aí colocar verde. Então, o que ele vai fazer aqui é que eu imagino que ele vai adicionar um verde no começo. Tá vendo? Já ficou verde, porque assim que ele executa esse trecho do código, ele já coloca verde. Só que aqui a gente não faz muita coisa, a gente poderia colocar isso aqui dentro, porque, né, enfim, ele só está iniciando com esse valor. Então, o que a gente pode fazer é colocar condições aqui dentro. E como que a gente faz isso? Onde que a gente colocaria essas condições? Dentro de cada função, eu acho. De cada função? Como que você faria dentro de cada função? Não, no final das duas funções, ele verificaria se o contador é maior ou menor que zero. Sim. E adicionaria uma das classes que você colocou em cima. Isso aí. Então, como que eu posso fazer isso? De uma maneira mais assim, direta ao ponto. Como que dá para fazer? Aqui no final... Não, no final, eu acho que... Fora das funções. Dá para fazer uma nova função. Calma aí. Como é que é?
tipo, você puxar esse if fora das funções, no fim do código mesmo do JavaScript. Vamos, tá, é uma boa. Aí você colocaria, tipo, if contador.html maior que 0. Uhum. Aí chama o verde. Aqui 0. Coloca verde, né? Uhum. Então, contador, class, lixo. Verde. Vamos fazer aqui também ele remover o do... Eu escrevi playlist errado. Então vamos remover o vermelho, porque enfim, né? Vai que ele tá vermelho. Ah, não, no jeito que a gente fez, ele sempre que vai estar no 0, ele já vai estar sem nada. Então, aí coloca um outro if aqui, né? Uhum. Vou colocar até um else. Aqui a gente vai estar usando o else if, que é se não, e eu vou dar uma outra condição. Então, caso não seja maior do que 0, caso seja igual a 0, por exemplo, igual a 0, eu posso remover aqui, né? Vou colocar contador, class list, remove verde. Tem que colocar de remover o vermelho também. Exatamente. Boa. Ele não dá erro se a gente falar que vou remover uma coisa que não existe. Não dá erro. Nossa, verdade. Boa. Então, vermelho. Ele não vai dar erro. E aqui a gente pode colocar else contador class list. Então, beleza. Era só salvar. Já deve ter compilado. Somou. Só que não funciona. Não tem um fluxo de execução ainda. Não tem um fluxo de execução. O que ele faz? Quando ele começa o JavaScript, quando você começou a página, ele vai rodar todo esse código aqui. E ele não vai executar de novo. Ele só vai executar se a gente chamar uma função e ele vai executar só aquele trecho que está dentro da função. Então ele não executa tudo de novo. Ele vai executar só o que está na função, entende? Então, se a gente quer fazer isso, a gente teria que colocar isso dentro de uma função e avisar para ela quando que a gente quer que passe por essas checagens. Entenderam? Então, quanto que a gente quer que passe por isso? Deixa eu chamar. Quando você chamar, só não subtrai. Só não subtrai. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma função chamada verifica, por exemplo, né? Que vai ter esse texto de código aqui, então estou colocando ele todo aqui dentro. E toda vez no final de subtrai ou de soma, eu chamo verifica. Então, qual que vai ser o fluxo? Quando a gente começar a página, ele vai rodar aqui, vai pegar o contador, vai guardar a referência do contador. Vai definir uma função chamada soma, vai definir uma função chamada subtrai e vai definir uma função verifica. Ele não roda essas funções, ele só define. Ele guarda e fala, beleza, ó, aqui eu tenho um verifica que eu posso usar depois, aqui tem um subtrai que eu posso usar depois, sabe? E aí, quando a gente clicar no botão soma, ele vai rodar esse texto de código, que vai incrementar o contador e vai passar pela função verifica. Então ele vai passar por essa verificação toda aqui embaixo. Depois no subtrai, a mesma coisa. Então aqui que se a gente clica mais, verde, vai diminuindo, 0 está preto de novo, menos, tirou. Então agora é um exemplo bem simples, mas eu imagino que vocês já podem começar a imaginar tudo que dá para fazer com isso daqui, né? Então, acho que essa vai ser a aula de hoje, exatamente. E aí a tarefa de hoje é fazer um modo noturno na página de vocês. Porque agora a gente já pode fazer isso, né? A gente pode mudar o estilo das coisas de acordo com a interação. Então a gente já pode fazer isso. Então aqui a gente tem um exemplo bem simples de como seria. E só avisando, até agora a gente estava mexendo no CodePen. Então o CodePen ele já faz pra gente, ele já sabe qual arquivo JavaScript, qual arquivo HTML, ele já linka pra gente propriamente.
no repositório de vocês, né, dentro do HTML de vocês vão precisar colocar essa tag aqui dentro do header, para dizer para ele qual é o arquivo JavaScript que você está usando. Então, desde que o arquivo JavaScript esteja no mesmo diretório, na mesma pasta, que o arquivo HTML, é só colocar script, source, o nome do arquivo, e fechar script, que ele já vai linkar já. Qualquer dúvida referente a isso, talvez, se der problema, pode chamar no Discord, enfim. E bem, um aviso. Hackful semana que vem. Então vai ser o primeiro hackathon que a CodeLab vai estar fazendo, depois de 2 anos. Vai ser aqui no IME. Todo mundo do DevDev está mais convidado, né? Enfim, no dia 3 a gente vai ter um pré-evento, onde a gente vai ter meio que uma aula, um workshop de algumas noções. Então, além do que você já tem com WebDev, até quem não conhece pode ir, porque através do workshop a gente já vai dar as noções necessárias para participar no outro dia. E no sábado, das 10 da manhã até as 8 da noite, a gente vai fazer um Hack Day, né? Porque é um dia inteiro de hackathon. Que, enfim, vai ser muito bom, vai ter muita comida. E é isso, todos estão convidados. Muito obrigado pela presença de todo mundo, espero que tenham gostado. Valeu. Alguma dúvida, na verdade? Sobre alguma dúvida? Então, show de bola, galera. Muito obrigado.